Paz do Senhor a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre Adão e Eva, Caim e Abel. Amém? Eu vi na TV esses dias um programa que estava falando aí, um rapaz ele questionou com o outro, como que a Bíblia está certa, sendo que Adão e Eva já tiveram Caim e Abel, e como que eles multiplicaram, né? Como que deu o prosseguimento, né, da multiplicação da raça humana sobre a terra. Amém? Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui, para vocês entenderem. Vou falar desde o princípio, né? Como Deus ele criou o primeiro Adão, né? Como todos sabem, nem vou ler o texto. Logo depois ele criou Eva. Porque Deus viu que não era bom o homem se manter sozinho, precisava de uma companheira, uma adjuntora, uma pessoa para auxiliar. Amém? Isso faz parte do equilíbrio que Deus trouxe. Então, nós precisamos entender esse ponto. Amém? Primeiro, no capítulo 3 de Gênesis, fala com respeito à queda do homem, a queda de Eva e a queda do homem. Eu quero citar para vocês, claro, que nesse período em que o homem esteve no Jardim do Éden, não existe um texto aqui falando o período de tempo que eles ficaram no Jardim do Éden. Amém? Quero deixar bem claro para vocês entenderem isso. A Bíblia não cita, não dá referência de quanto tempo Adão e Eva ficou 50 anos no Jardim do Éden, ficou 80, ficou 90, não tem uma explicação com respeito a isso. Amém? E os filhos de Adão e Eva, que são os únicos citados, que é Adão não, irmãos, é Abel e Caim, eles foram os únicos citados. Depois eu vou orar aqui, ver se depois tem uma genealogia para me estar falando para vocês. Olha aqui, para vocês entenderem. Então, eu vou tirar a dúvida de vocês agora. Então, o pessoal fala como é que Abel se casou e como é que Caim se casou. Vamos lá começar a ler aqui para vocês. Ó. E reconheceu Abraão e conheceu Abraão a Eva. Ou seja, quando ele conheceu a Eva, quer dizer que ele teve relação sexual com ela. E sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Amém? Então vemos aqui. Então, irmãos, primeiro ponto. Quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, aqui não fala quantas pessoas que estavam com ele ou o período que ele passou no Jardim do Éden. Amém? Também aqui não dá para ter certeza, porque em Gênesis capítulo 4, aqui está a afirmação sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete, né, que também tiveram mais um filho, mas eu quero ficar só em Caim e Abel. Então o que acontece, meus irmãos? As pessoas que querem colocar a Bíblia em prova, os ignorantes, né, que querem apontar a Bíblia como falsa, eles não têm entendimento. A maioria das pessoas que quer discutir a Bíblia, quer falar da Bíblia, não entende nada, não compreende nada. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui sobre a genealogia de Sete. Então aqui, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o nome de Adão, no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o nome de Sete. E foram os dias de Adão, e depois gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão. E viveu 930 anos e morreu. Então vocês estão vendo aqui, irmão, que teve primeiro Abel, teve depois Caim, depois Sete, eles tiveram filhos e filhas, né? Então aqui, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então vocês estão entendendo aqui o que acontece? A maioria do pessoal é ignorante.
Então, o mundo foi procriado igual. No princípio, né, você gerou filhos e filhos, como é que eu nem lembro quem matou quem, eu vivo confundindo esses nomes, quem matou Abel. Caim matou Abel. Caim foi lá, matou Abel, aquela coisa, e depois, como é que eles se casaram? Como a gente vai vendo. Então vocês estão vendo aqui que Adão teve filhos e filhas. Sete foi o filho deles depois, que veio depois, teve filhos e filhas. Então por isso, por causa dos filhos e filhas, aí foi possível dar continuidade à raça humana. Porque, meu irmão, se fosse Caim e Abel, não teria como gerar filhos. Se fosse só Caim e Abel, se fosse só Abel e Sete, vocês estão me entendendo? É impossível, não existe essa história de homem com homem gerar filhos, né? Então estou indo para o que está na Bíblia. Então aqui vocês estão vendo aqui que Adão, ó, Apocalipse, estou vivo com gente conflito no Apocalipse, oh meu Deus. Gênesis 5, no versículo 4, Gênesis 5, versículo 4. E foram os dias de Adão. Depois gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aí foram os dias de Abraão, viveu 930 anos e morreu. Então você está vendo aqui, isso aqui é para derrubar essa história de falar, mas como que a criação foi criada? Então, como é que a humanidade se proliferou na Terra, encheu a Terra? E terceiro, irmãos, aqui a Bíblia, existem coisas, irmãos, que Deus fez desde a criação, que Deus não teve interesse de colocar nas escrituras para você ficar sabendo. Igual a respeito dos dinossauros. Mas tem lugar não falar meio de dinossauros, existiram. Existe comprovação científica. Então outro ponto nós poderíamos observar, que não tem a ver com o vídeo que eu tive de início, tá falando para vocês, olha só. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Depois desse ponto, meus amados, não dá para você apontar o período de tempo que passou depois desse ponto. Porque depois você vê que a terra era sem forma vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus movia sobre a face das águas. Ou seja, pode ser que algumas pessoas venham a entender, pode ser que haja uma interpretação desse tipo também, que fala assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. Aí sim, Deus fez a armação, né? Só a carcaça da terra, para depois começar a formar as outras partes. Mas vocês estão me entendendo, irmãos? Os dinossauros existiam, essas coisas assim existiam, é comprovado cientificamente. Não há nem o que discutir. Então vocês precisam entender como é que a humanidade se multiplicou sobre a terra. Então vocês estão vendo aqui que Adão e Eva, eles tiveram Caim, Abel e Sete. Em Gênesis 4, vocês podem ler do 4 do 1 até o 7, ou pode ler o capítulo 4 inteiro, que vocês vão ter mais detalhamento sobre isso. Aqui, ó, Gênesis 4, 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, chamou o seu nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E de 7 meses também nasceu um filho e chamou o nome de seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então isso aqui entra para outras partes. Mas vocês estão entendendo que Adão ele teve filhos e filhas. Lógico, irmãos, que houve incesto. Não tem como. Agora ele era irmão. Então teve que haver um incesto para poder haver multiplicação. Mas só que chegou um tempo depois que Deus pegou e não permitiu mais essa questão entre irmãos, né? Tem relações sexuais, né? Então, como vocês forem ver mais para frente na Bíblia, havia caso de permissão de casamento, vamos supor, entre irmãos que não fossem filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Exemplo, você podia, vamos supor, você tem o pai teve um filho que chama João com uma mulher e uma filha que se chama Maria com outra mulher, né? Aí no Antigo Testamento aqui havia uma permissão para se casar, amém? Então vocês entenderem. Então, irmãos, vamos parar com ignorância, com essas pessoas que questionam a Bíblia, vêm te perguntar, mostra para elas aqui, ó, vocês podem ler Gênesis capítulo 4,
do versículo 1 até o 7, e depois Gênesis no 25, 4:25, e depois vocês podem ler, pede a pessoa para ler Gênesis 5:4. Leiam esses textos para vocês terem entendimento, entendeu? Porque o destaque daqui na Bíblia dos filhos de Abraão, meu Deus do céu, dos filhos de Adão, só dá destaque para Abel, Caim e Sete. Não dá para os outros. Porque que fala? Ele teve filhos e filhas. Mas a Bíblia também tem alguns nomes aqui na genealogia que ela é muito grande, né? Então vocês têm que entender isso. Esse aqui foi os personagens que deu destaque. Então para com essa mania de falar que Adão e Eva, que a história é mentirosa, que Adão e Eva era mentira, que não sei o que, né? Para com isso. Isso não tem nada a ver. Então eu simplesmente para vocês entenderem como é que é essa questão. Então eu espero que esteja esclarecido. Está dentro do livro de Gênesis. Você pode ler até o final do capítulo 5, até o final do capítulo 5 de Gênesis, que vocês vão entender isso tudo que eu falei. E presta atenção, porque Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel não, viu? Tiveram Caim, Abel, Sete, e tem uma renca de filho aí. Então por isso que a humanidade começou a se multiplicar depois disso, amém? Depois eu vou estar falando mais sobre vocês, sobre a palavra do Senhor. Então isso é uma questão que eu acredito bem verdadeira. Eu vou colocar na descrição do vídeo os textos que eu usei para falar para vocês sobre isso, para ficar tudo tranquilo. Então, meu amado, você, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo, até você, dependendo da sua religião, né? Às vezes você pode até discordar da minha opinião, da forma que eu estou interpretando o texto, mas está bem claro. Não tem nem como você falar que é interpretação, porque, aqui, olha só, para tirar a sua dúvida, Gênesis 5:4, e foram de Adão, depois que gerou Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gerou quem? Adão. Adão gerou filhos e filhas. Ou seja, não ficou só nesses dois. Ou seja, então houve uma condição para poder a raça humana estar evoluindo, estar se propagando. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. E dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal, que em breve vai vir mais coisas aí. Aí eu vou começar a debater heresias, falar sobre heresias, sobre assuntos como Jesus fez consulta aos mortos. Nós vamos entender isso, amém? Deus abençoe você, no nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos. Falou!